Glória a Deus, louvado seja Deus. Neste momento eu venho saudar a todos com a santa paz gloriosa do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu venho aqui, louvado seja Deus, por meio desta videoaula, trazer aqui um estudo, louvado seja Deus, sobre a capelania, louvado seja Deus. Capelania, como muitos já sabem, louvado seja Deus, ela tem origem francesa, louvado seja Deus, a qual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai se relatar que, louvado seja Deus, um sargento, louvado seja das Forças Armadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali ele prestou, louvado seja Deus, um ato de caridade ali, louvado seja Deus, quando encontrou um homem na rua, louvado seja Deus. Ali, creio que Deus despertou algo no coração daquele sargento, louvado seja Deus, aleluia, francês, para ter esse ato de caridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a base do curso de capelania, louvado seja Deus, é ensinar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como exercer esse ministério, louvado seja Deus, a qual Deus ele coloca no coração de muitas pessoas, louvado seja Deus, essa vontade de estar, louvado seja Deus, fazendo esse serviço voluntário, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o intuito, louvado seja Deus, da capelania, louvado seja Deus, seja ela qual for, louvado seja Deus, primeiro nós temos que entender, louvado seja Deus, que tem que, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que ter por base, louvado seja Deus, nós, aleluia, temos que ter por base a solidariedade, louvado seja Deus, a solidariedade para com o próximo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o humanismo, louvado seja Deus, a caridade e a ajuda de amor ao próximo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creio que quando você faz um curso, quer fazer um curso de capelão, é porque essas características já estão no seu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o serviço capelão, louvado seja Deus, o serviço de capelania de um capelão, louvado seja Deus, como já no outro vídeo aula, eu já ensinei aqui, louvado seja Deus, que ele tem que estar no Espírito, louvado seja Deus, e ter sabedoria, louvado seja Deus, em mudar, louvado seja Deus, o quadro da situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que nos dias de hoje, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, tem aumentado muito, louvado seja Deus, a enfermidade espiritual. Louvado seja Deus, que a enfermidade espiritual, ela traz também consigo a enfermidade física, louvado seja Deus. Então nós temos que estar preparados, meus amados, louvado seja Deus, para, aleluia, lidar com essas duas situações. Louvado seja Deus, a qual é a enfermidade física e a enfermidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que saber como lidar, louvado seja Deus, com essas situações. Louvado seja Deus. E Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele nos deixa uma mensagem que está escrita no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 36. Louvado seja Deus, que ele vai dizer, meus amados, louvado seja Deus, estava nu e vestiste-me. Estava, aleluia, adoeci e visitar-te-me. Estava preso e foste-me ver. Louvado seja Deus. Quando nós fazemos, aleluia, essa ação, meus amados, quando nós fazemos esse ato, louvado seja Deus, nós estamos, aleluia, nós estamos prestando um serviço a Jesus, louvado seja Deus. Então, por isso que nós temos que, louvado seja Deus, sempre, aleluia, estar preparados, louvado seja Deus, e temos que estar sempre disposto para exercer esse chamado, louvado seja Deus, não só de ter a credencial, mas sim exercer verdadeiramente, louvado seja Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes, aleluia, nós, louvado seja Deus, passamos por algo, por batalha também espiritual, a qual o inimigo não quer que a gente venha exercer, aleluia, esse ministério. Por quê? Porque ele sabe que quando nós vamos no hospital, louvado seja Deus, nós vamos levar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, louvado seja Deus.
uma palavra que pode levantar aquela pessoa ali a qual está, louvado seja Deus, numa situação que para ela mesma não tem mais jeito, louvado seja Deus. Mas nós temos que, aí nós levamos uma palavra, louvado seja Deus, de encorajamento, louvado seja Deus, para levantar essa pessoa, louvado seja Deus. E o capelão, louvado seja Deus, ele tem essa função. O serviço de capelania, ele tem essa função de trabalhar no psicológico também, louvado seja Deus. Ele é um psicólogo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capelão, ele tem, louvado seja Deus, tem que ter conhecimento bíblico, louvado seja Deus, pelas mensagens bíblicas, levar palavras, louvado seja Deus, de trabalhar na mente, louvado seja Deus, no espiritual, louvado seja Deus, a qual é a função de um psicólogo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem que, aleluia, ir ali no profundo, no íntimo daquela pessoa, no emocional, louvado seja Deus, tem que tocar no emocional, louvado seja Deus. Então nós temos que, louvado seja Deus, levar-lhe uma palavra que bata mesmo, louvado seja Deus, ali no coração daquela pessoa, louvado seja Deus, para que ela venha ter uma nova esperança, louvado seja Deus. E isso nós temos que ter por base também, meus amados, louvado seja Deus, nós temos que ter base bíblica, louvado seja Deus, e testemunhos vividos, ouvidos, louvado seja Deus, para encorajar essa pessoa, louvado seja Deus, a ter vontade de viver, louvado seja Deus. Então, nós temos que entender, louvado seja Deus, que a Bíblia nos relata de várias enfermidades, louvado seja Deus, a Bíblia nos relata de enfermidades que já vêm desde o começo do mundo, louvado seja Deus. Aí nós temos que levar essas mensagens que não só hoje, mas, louvado seja Deus, antes já existiam as enfermidades, mas Deus, aleluia, está sempre para nos dar a vitória, louvado seja Deus. Deus, ele está sempre para nos curar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o capelão, ele tem que ter essa sabedoria, louvado seja Deus, de trazer essas palavras, essas mensagens, louvado seja Deus, que a pessoa está passando hoje, não porque é só hoje, mas porque já existia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma das referências, louvado seja Deus, aqui do Velho Testamento, louvado seja Deus, a enfermidade de Jó. Louvado seja Deus. Quem hoje suportaria passar o que Jó passou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali Jó passou pelo extremo. Louvado seja Deus, né? Outro, louvado seja Deus, Naamã, outro aqui, louvado seja Deus, personagem, louvado seja Deus da Bíblia, Naamã, oficial, louvado seja Deus, né, que ali estava leproso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e várias outras mensagens, meus amados, louvado seja Deus, e trazendo aqui para o Novo Testamento, louvado seja Deus, várias mensagens que Jesus curou ali, louvado seja Deus, o seu ministério foi mais de cura. Louvado seja Deus, ele começou o seu ministério ali curando, escolhendo ali os discípulos, louvado seja Deus. Logo quando ele escolheu ali Pedro, louvado seja Deus, ele já foi na casa da sogra de Pedro, louvado seja Deus, curar a sua sogra, louvado seja Deus, né? Então nós temos que ter essas bases também, louvado seja Deus, para estar trazendo com sabedoria, meus amados, louvado seja Deus, para, aleluia, estar exercendo essa função de capelão, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro, ele disse, crescer na graça e no conhecimento, louvado seja Deus. Nós temos que ter o conhecimento da palavra, nós temos que ter o conhecimento bíblico, louvado seja Deus, porque cada situação Deus vai nos dar um versículo, louvado seja Deus, para levar até aquela pessoa, louvado seja Deus. Então você que está, aleluia, aqui, louvado seja, fazendo parte conosco, louvado seja Deus, que você venha estudar mais, que você venha, louvado seja Deus, aleluia, se aprofundar mais nas Santas Escrituras, louvado seja Deus, aleluia. Para que você tenha uma palavra certa, louvado seja Deus. O capelão ele não tem que atuar somente em presídios, louvado seja Deus, em presídios, em hospitais, não. O capelão ele tem que estar preparado para o dia a dia, louvado seja Deus, porque essa função, louvado seja Deus, ela pode ser exercida,
aleluia, a qualquer momento, louvado seja Deus, pode ser na rua, na vida de um mendigo, louvado seja Deus, pode ser na vida de uma pessoa que está com depressão, louvado seja Deus, essa é a função do capelão, louvado seja Deus, aleluia, de levar ali o amor, de levar ali a solidariedade, louvado seja Deus, aleluia, e ajudar o seu próximo, louvado seja Deus. Então essa videoaula, louvado seja Deus, que eu, Bispo Antônio, venho deixar aqui, louvado seja Deus. Logo depois venho aqui fazendo, louvado seja Deus, vou estar dando mais uma videoaula, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre, aleluia, louvado seja sobre a capelania, louvado seja Deus. Que eu espero que, louvado seja Deus, todos tenham proveito nessa videoaula, louvado seja Deus, aleluia, que vamos exercer essa função, louvado seja Deus, a qual Deus nos chamou, louvado seja Deus, para estar atuando nesse ministério. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.